Olá, está entrando no ar mais um programa Mulher Protagonista. Esse programa que recebe mulheres que são referências em suas áreas de atuação. Ao meu lado, Bruna Guiar, influenciadora da área da beleza e mãe de 5 filhos. Logo a gente vai saber um pouco mais sobre. E lá na ponta, que é a Sheila Borowski, psicóloga e psicoterapeuta. Sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Aqui então eu quero saber um pouquinho de vocês antes de começar a ir para os assuntos mais profundos, digamos assim. Bruna, fala um pouquinho de você. Bom, eu trabalho, sou mãe, casada e estou grávida aqui do 5º filho, que é a minha paixão. Filhos. Filhos. Isso, família. Bom. Sheila? Então, eu sou psicóloga, psicoterapeuta, sou docente na área clínica e tenho atualmente uma empresa online, bem moderna, que é de assessoria a pais, chama-se Falando em Filhos. Interessante. Então, eu trabalho no consultório, né, com psicoterapia e também faço essa assessoria online. Interessante. E aproveitando, pegando esse gancho falando em filhos, que é muito interessante para você também, a tua experiência. Como é que é a questão de filhos hoje? Você reforçou bem a questão da família. Mãe de 5 filhos e família. Família é um valor para você, pelo que você diz, enfim, a gente também percebe. Sem dúvida. Como é que você trabalha isso? Por que 5 filhos? Você chegou a planejar isso com a sua carreira? Ou não? Isso foi acontecendo? Como é que está sendo esse movimento todo para você? Sim. Bom, eu sempre trabalhei, né? Sempre fui uma mulher bastante ativa, então para mim isso sempre foi normal, a carreira, o desenvolvimento da carreira e essa preocupação. E quando eu me casei, eu achei um marido que nem eu, assim, que era apaixonado por ter vários filhos. E a gente sempre foi aberto a isso. Então, nunca foi surpresa. E claro que exige bastante organização, né? Metas. A gente quase que gerencia uma empresa em casa. Gerenciar uma empresa uma empresa particular, né, em casa. Mas isso, de certa forma, foi planejado, porque nós sempre gostamos de criança e sempre gostamos de família grande. Então, para nós, virou uma paixão, assim, não foi nenhuma surpresa, digamos assim. Foi planejado? Foi. Foi muito planejado. Foi, com certeza. Na verdade, a gente estava aberto à vida. No momento que viesse, estava bem-vindo. Então, com um intervalo de quase 2 anos, vinha cá um filho. Então, era surpresa para os amigos, para os vizinhos, mas para nós não. Sempre foi motivo de alegria, assim, a gente sempre quis. E eu acho muito legal, assim, ter filhos perto, porque um já vai sendo amigo do outro, já vai crescendo junto, aproveitando as roupas. Isso é importante, economia muito importante. Familiar. Detalhe, eu sou economista de formação, né, Michele? Bom, então, isso é uma estratégia? Estratégico, Você isso viu? mesmo. É uma estratégia que ela está utilizando. Muito bem. No caso, você então, Melissa, não? Agora é a Júlia. A Júlia, de quantos meses? 7. 7 meses. Vamos lá, uma escadinha. O primeiro. O Daniel, de 7 anos. Tá. Davi, de 5. Francisco, de 3. Melissa, de 1 ano e 10. E agora a Júlia na barriga. Nossa, realmente. Muito interessante. É diferente. É diferente, Sheila? Por que pra gente isso é tão diferente? No Brasil, não só no Brasil, mas na era atual é diferente, né? Por várias razões, inclusive por economia, porque ter muitos filhos implica também um custo alto, né, financeiro. Mas também economia de tempo, economia de desejos, de interesse, de uma série de razões. Mas sabe que eu não conhecia a Bruna, né? Conhecia aqui. E realmente fiquei assim surpresa, mas música nos meus ouvidos. Uma mãe hoje que adora ter filhos e tem um marido que também adora ter filhos, isso é música nos meus ouvidos, porque isso é raro. Sim. As mulheres estão cada vez mais não querendo ter filhos. Mulheres jovens estão abrindo mão da maternidade em função
de carreira, em função de uma série de coisas que eu há pouco falei, né? Uma espécie de economia de vida, digamos assim, não só financeira, mas economia de tempo. E eu acho que realmente é diferente. É diferente porque a tendência é cada vez mais menos filhos. Eu estou vindo recentemente nos Estados Unidos, que o meu filho mora lá com a família, e eu estava dizendo para a Bruna, lá é muito comum ainda, em algumas regiões mais ainda, é muito comum terem muitos filhos. Eu levando as crianças na escola, meus netinhos, né? Eu percebi assim mães com um bebê aqui nesse como é que chama? Um canguru? Isso, canguru. Outros na barriga e mais uma penquinha atrás carregando. Nossa. Disse, mas que coisa maravilhosa. Claro que a gente se surpreende, né? Claro, não é uma... Meu Deus, que coragem, a gente pensa. A primeira coisa que vem na cabeça, que coragem. Mas, ao mesmo tempo, eu acho isso assim, é vida, vida. Eu acho maravilhoso. Parabéns, Bruna, Imagina. por essa empreitada, porque não deixa de ser uma empreitada de vida, né? Sim. E por que pra gente aqui o brasileiro não é tão comum? Uma questão cultural? Por que a gente não vê isso com olhos? Nossa, que legal, que bonito. Por que a gente vê, nossa, mãe de 5 filhos? Por que a gente se espanta ainda? Para mim, pergunta? Isso. Olha, eu acho que por trás está uma questão econômica. Sim. Por quê? Porque não só o custo que tem ter filhos, mas assim, a falta de estrutura. Porque para uma mulher, não sei como é a vida da Bruna, mas de um modo geral, pelo que eu tenho experiência, né, na minha clientela, para uma mulher poder dar conta da sua profissão e mais dos filhos, em princípio precisa ter uma estrutura, e essa estrutura custa, né, financeiramente. Seja escolinha, seja babá, empregada, enfim, é toda uma estrutura de apoio que é necessária e que tem um custo financeiro. E eu acho que a mulher no Brasil, ela é muito sacrificada nesse sentido. Porque acho que a nossa sociedade não colabora muito de ajudar uma mulher a poder cuidar dos seus filhos e também poder se realizar na sua carreira. Eu não sei se eu estou dizendo uma heresia, um absurdo, mas eu tenho um sonho, que acho que pela minha idade não vou ver esse sonho realizado. Mas eu tenho um sonho de que a sociedade vá despertando o interesse pelas crianças e ajudar as mães e os pais a cuidar dos seus filhos, pelo menos os 3 primeiros anos, dar um suporte econômico para que a mulher possa ficar mais junto com seus filhos, o pai também, né? E depois, então, poder investir na sua carreira. Eu tenho esse sonho, porque o nosso futuro, a nossa sociedade, as pessoas que irão constituir a sociedade, depende o quê? Depende desse desenvolvimento inicial. E como as mães estão precisando delegar muito, terceirizar muito os cuidados dos seus filhos, para que elas possam, enfim, exercer funções na sua carreira, né? Eu acho que isso está sendo um problema. As crianças estão perdendo muito com isso. O impacto que isso tem no desenvolvimento da criança. Porque pelo menos até os 3 anos a criança precisa de ninho. O que eu quero dizer com ninho? É esse lugar de aconchego, de segurança, de abastecimento. Eu ouvi aqui antes muito a palavra amor, doação. A gente não pode esperar que um bebê que vai cedo para uma instituição, uma creche, uma escolinha, enfim, não se pode esperar que as cuidadoras tenham essa mesma doação, por mais queridas que sejam, elas não têm essa doação que tem uma mãe e um pai, né? Então, eu acho que isso é uma perda muito significativa no sentido do desenvolvimento. As crianças estão indo muito cedo para fora do lar, elas estão tendo que assumir uma autonomia cedo demais. É como se a gente pudesse dizer que há uma inversão no sentido da natureza. Ao invés das mães irem ao encontro, os pais, né? Eu estou falando as mães porque inicialmente é muito mais a mãe, né? Mas ao invés dos pais irem ao encontro das necessidades dos bebês, das criancinhas, as crianças têm que ir ao encontro das necessidades dos adultos. Elas têm que se sacrificar, têm que abrir mão, têm que ir atrás dos interesses dos pais, né? Sim. Então, nesse sentido que eu acho que é um prejuízo muito grande.
E por causa disso, as mulheres estão abrindo mão com muita frequência, digamos assim, de ter filhos, né? Estão priorizando muito mais a carreira delas, até por conta dessa falta de estrutura e apoio social e econômico. Exatamente, porque... Mas sabe que na Europa já é bem comum, né, o incentivo econômico para as pessoas terem filhos. Acho que a Alemanha faz isso. A Alemanha faz isso, a Inglaterra países, também. E uma coisa interessante, Sheila, que eu estava pensando, como eu sou economista, eu também penso nos custos financeiros. Claro, imagina. Mas eu penso muito na economia de escala, que a cada filho que nasce, ele custa menos do que o anterior, né? Economia de escala, isso. Interessante. Isso, como é que é economia de escala, Bruna? É isso, a cada adição de uma unidade, o custo diminui, o custo total diminui. Então, tu tem um custo inicial, que realmente é um filho, que vai exigir um quarto, um enxoval, carrinho, bebê conforto, tudo isso custa, né? Sim. Bastante. E aí o segundo já não custa tanto, porque o lar já está preparado, já custa bem menos. Então tem um custo mínimo, né, para manter uma criança, saúde, escola, mas os custos são decrescentes. Eu vejo que a minha última filha custou muito menos que o primeiro. Claro, vai herdando. Vai herdando tudo, vai herdando tudo. Eu adorei esse último, como é que é o nome mesmo? Economia de escala. Economia de escala. Adorei, economia de escala. Muito bom. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo, a gente já volta com mais informações sobre isso, daí segundo agora a gente vai um pouco mais fundo nessa questão. Então a gente já volta. Olá, e voltamos então para o segundo bloco do programa Mulher Protagonista, que recebe mulheres que são referências em suas áreas de atuação. A gente está aqui com a Bruna Guiar, que é influenciadora da área da beleza e mãe de 5 filhos. E também ali Sheila Borowski, psicóloga e psicoterapeuta. Aqui falando sobre a questão de filhos com a Bruna, que ela falou de uma teoria ótima de escalabilidade, fim de escala, de custo quase zero com 5 filhos, muito ao contrário do que muita gente pensa de ter filhos, é um custo muito alto. E voltando a isso, a gente está falando aqui nos bastidores, no off, sobre a questão de custo. Também a Sheila comentou com ela sobre isso. Como é que faz com os aniversários? Porque imagina, agora são 5. Mas você tem uma ótima alternativa, pelo que eu sei. Pois então, Michele, o meu marido é japonês. E no Japão tem por tradição juntar todos os aniversários da família e comemorar numa grande festa no final de ano. Então, para nós é ótimo, né? Já fica uma coisa super chique, né? Oriental. A gente junta os aniversários e pode fazer uma festa só no final do ano, ao estilo japonês. Que é o que você vai fazer esse ano, de repente. Então, sim. Então, é uma coisa muito bacana. E eles adoram, né? Amam. Sim. E é muito bom, vou ainda no âmbito da família, perguntando para Sheila, desde quando você começou, Sheila, a sua carreira, hoje a gente fala muito do protagonismo, do empoderamento, ou do encorajamento, enfim, os temas. Como é que era antes? O que mudou, Sheila? Ou não mudou nada? Só mudaram os nomes? Os arquétipos? Sempre foram os mesmos? Como é que a gente consegue ver o que era antes e agora? Como é que foi para você essa transição, Sheila? Então, quando tu diz antes, é desde que eu comecei ou antes? Desde que você começou isso, desde quando começou essa carreira, família. Mudou bastante no sentido da cultura, né? Hoje a cultura, com o advento da tecnologia, mudou muito, evidentemente. As exigências são maiores, o tempo. Nós tínhamos uma previsibilidade maior do que hoje, porque tu tinhas mais ou menos uma ideia de que tu buscas aquele lugar, né, na sociedade. Eu faço faculdade, vou fazer uma formação, monto um consultório e começo a atender. E, simultaneamente, eu construo uma família, tenho filhos, né, que eu também tive filhos. E isso tudo havia uma certa previsibilidade nisso aí. Hoje, como a cultura atual é muito o agora, o depois é muito longe, né? Então, tudo está no agora e muda muito. Eu percebo, porque eu tenho um instituto de formação de terapeutas também. Legal. Sou sócio fundadora, docente nesse instituto e acompanho formação de psicoterapeutas desde a PUC, que eu fui professora lá também. Então, digamos que há uns 40 anos, né, que eu vejo a formação de psicoterapeutas, e eu percebo que hoje
as psicólogas, os psicólogos, médicos, enfim, que estão fazendo essa formação, eles estão com um desafio muito maior do que nós tínhamos na nossa época. Primeiro porque aumentou, assim, consideravelmente a concorrência, né? E segundo porque a visibilidade para que cada um faça o seu nome, ela está demasiadamente aberta. Então, como tu vai te tornar visível como profissional, falando agora mais assim, voltando para a mulher, que é o teu tema aqui, Sim. né? Protagonismo feminino. Então, como te tornar visível, isso implica todas as redes sociais, que no meu tempo era o contrário. Vocês imaginam que no meu tempo, cartão profissional era considerado picaretagem. A gente não fazia cartão, não distribuía cartão. Era boca a boca, era por indicação. E hoje tu aparece na mídia, né? Então é completamente diferente nesse sentido. O que eu queria aproveitar, não sei se estou ocupando tempo demais aqui do meu espaço, o que eu queria aproveitar para dizer assim, ó, que o que eu acho uma glória para as mulheres nessa questão do protagonismo é que foram centenas e centenas de anos para as mulheres poderem ser aproveitadas na sua intelectualidade. Porque os papéis femininos ao longo da história, eles foram importantes e continuam sendo, né? Principalmente no sentido da administração do lar, do cuidado dos filhos, da família, alguns papéis eventualmente fora do lar, mais sociais, mas realmente as mulheres começaram a se impor na sua produção intelectual. Sim. E eu acho que isso no último século e agora, então nem se fala, isso está realmente numa aceleração ascendente. Acho que a mulher ela está cada vez mais conquistando não só o respeito a si mesma como capacidade intelectual, mas o respeito social. Então, isso é um ganho que eu acho assim que nós temos que nos vangloriar, porque por muitas décadas as mulheres estavam tentando essa visibilidade usando muito mais o corpo. Sim, exatamente. Né? Até nas propagandas, eram mulheres bonitas, mulheres charmosas, sei que vai vender um pneu, tem uma mulher charmosa, quer dizer, era o jeito que elas conseguiam se destacar. Mas vocês veem que as próprias propagandas foram mudando, não estão mais explorando, porque as mulheres não estão mais se dispondo a isso. Eu não sou só um corpo, um erotismo. Eu sou uma mulher erótica que pensa e que constrói e que se reinventa e que contribui para a sociedade, né? E para a cultura. Então, eu acho que isso, para mim, é o ponto principal assim, né? Das conquistas femininas. Justamente dessa conquista que é o poder de conseguir ter o espaço de se reinventar, que também é o que marca muito a questão do protagonismo, junto com isso, que tem muito a ver com o teu momento. Acredito eu, Bruna, que é de você estar se reinventando. A Bruna é uma influenciadora da área da beleza, consultora de beleza, enfim. É um desafio, Sheila, porque ela consegue ter 5 filhos e consegue estar maquiada assim, ela está sempre, viu, gente? Não é só agora, ela está sempre assim. E como é que você consegue? Inclusive, você faz vídeos sobre isso, dicas de como é que você faz. Agora, fala pra gente como é que foi esse processo de se reinventar, de se redescobrir, Bruna, enquanto mulher, enquanto influenciadora da beleza e também porque não inspirar as outras. Sim, eu sempre achei muito importante, né? Também a gente se cuidar, se apresentar bem, se gostar. Muito bem. Então, dos pontos chaves, assim, para mim foi a rotina, sabe? Ter uma disciplina, ter foco. Então, assim, eu levanto cedo, eu me organizo primeiro, eu me arrumo, sabe, primeiro. E aí, depois, acordo os meus filhos e faço o que tem que fazer. Então, eu me vejo administrando também o tempo, sabe? Tem que ter bastante disciplina. Sim. E eu vou conciliando o tempo que eu dedico à família, aos meus filhos, e aí é com eles, e faço atividades e passeios, e no outro período é o trabalho, né? Então, sempre trabalhei, para mim é normal, então precisei disso. E eu acho que esse foi um grande desafio,
E a gente consegue, se a gente se organiza, tem uma disciplina, eu acho que a gente consegue, né? possível. A mulher é mais multitarefas, assim, né? Sim. Então é super possível. Sim, e você ser o espelho, enfim, de muitas mulheres que buscam isso, que também é possível se arrumar, ser mãe de 5 filhos, e que eu consigo ter realmente essa força, esse encorajamento, Sheila, digamos assim, né, tá sempre bela, por que não ser mãe, trabalhar e ser bela, ser bonita, ser sexy, enfim, tudo isso. Eu acho que não é desculpa, né? A gente ser mãe e ter filhos, muitas vezes a gente usa de desculpa para não se arrumar, para não, né, ir no cabeleireiro, não fazer as unhas. E não, acho que não pode ser desculpa, é possível. Eu vejo que muitas mulheres me perguntam isso, realmente, Michelle, é uma pergunta bem corriqueira. E como é possível, né, se arrumar? Eu acho que a chave tá aí. Acorda cedo, se organiza antes e o resto dá certo. Claro que a gente não pode pensar que há uma cartilha, né? Sim, Basta fazer isso que tu consiga, tem a ver muito com temperamento também, né? Isso é um diferencial em cada mulher. Tem mulheres que são mais devagar, não verdade. devagar no sentido pejorativo, mas elas são mais introspectivas, elas têm um outro ritmo, então elas não conseguiriam fazer isso que tu faz, esse tipo de disciplina, né? Então eu acho que é importante, assim, as mulheres que estão nos ouvindo, que elas pensem que a gente ter conquistas não tem que ir em busca de um padrão de conquista. É uma coisa muito individual. Sim. O que para mim significa realização, o que para mim significa atingir um ideal, um sonho, tem que ser dentro de mim mesma, a partir daquilo que eu sou, daquilo que eu represento para mim, a minha autoestima, a minha autoimagem, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito individual. Eu tenho um pouquinho assim de receio a propósito, porque eu gostaria muito de também ser que nem tu, acordar de madrugada. Não, acordar de madrugada. Eu acordo de madrugada, eu sou devagar, quase parando, né? Porque eu sou acelerada depois, no fim do dia. Então, para mim, acordar de madrugada e nesse pique não funcionaria, por exemplo, né? Então, muitas vezes, uma mulher que nos ouve assim, bah, como eu queria ser assim, eu queria ser assim, mas eu não brigo comigo, não sou assim. Sim. Então, eu tenho que ser, dentro do meu ritmo, o melhor que eu posso. Então, é isso que eu estou chamando a atenção, para que as mulheres que estejam nos ouvindo não pensem assim, é assim então que a gente... Não, cada um dentro do seu jeito de ser, do seu temperamento, mas que tenha buscas, que tenha sonhos, que tenha... Que não desanime que não também, desanime, né? né? Porque a gente está numa sociedade, numa era muito comparativa. Não sei se vocês vão concordar comigo. Sim. As pessoas se comparam, as crianças se comparam. A fulana é assim, eu não sou. O fulano é assim, o aquele tem aquilo. Não, a gente tem que se comparar com a gente mesma. O que eu fui há 10 anos atrás, o que eu sou hoje. Então, esse é o meu critério, vamos dizer assim, né, de me sentir uma pessoa vitoriosa, a partir daquilo que eu fui e que eu posso ser. Então, que coisa boa a gente ver uma mãe de 5 filhos, 4 e quase 5, né? Com esse entusiasmo, maravilha. Mas também ver uma mulher que não tenha 5 filhos, que tenha 1, que tenha 2 e que tenha esse mesmo entusiasmo, né? Exatamente. Então, acho que essa parte é bem importante, que a gente não se compare, né? Não tem uma cartilha para ser realizada como mulher, né? Eu acho que isso... Nossa, excelente. Sim. E até gostaria de pegar de vocês algumas informações, enfim, não são informações, mas dicas. Agora está indo para o encerramento do nosso programa. O que você pode dizer para aquelas mulheres, essa câmera aqui que é de vocês, aqui, falando sim. Qual a sugestão? Não existe, claro, uma fórmula, nenhuma receita de bolo, como a Sheila falou. Mas o que vocês diriam para essas mulheres que querem se protagonizar? Homens também, mulheres, mas mulheres que precisam desse encorajamento nesse momento. O que você diria, Bruna? O que você diria, Sheila? Uma palavra aí para se despedir. Olha, eu acho que eu diria para vencer os seus medos, né? Hoje a gente escuta muita coisa, no caso dos filhos, né? Que não é possível, que dá muito trabalho, que custa, que isso, que aquilo. Então, eu acho que o importante é ter força de vontade, sabe? Coisa bonita ver uma pessoa que tem garra, que tem força de vontade, que não tem medo. Então, eu diria isso, vencer seus medos. Ok. Você, Sheila?
Então, eu vou fazer uma continuação. Para vencer os medos, às vezes precisa de ajuda de uma psicóloga. Concordo. Mas tirando o merchandise aqui, eu acho que é fundamental que a gente possa encarar a vida de acordo com ela é. O que quer dizer? A natureza tem as suas próprias leis, né? Então, cada dia a gente não é a mesma pessoa que foi ontem. Nada é igual. Porque a vida dinâmica, ela é transformação, transformação, transformação. Então, para que a gente possa sentir que a gente está em movimento, sentir que a gente está crescendo, a gente, antes de tudo, a gente tem que pensar assim, eu não posso olhar todos os dias no espelho, o ano que vem, e achar que eu vou enxergar sempre o mesmo rosto e a mesma pessoa. Não, a gente tem que desligar disso aí. O que importa é o que eu estou fazendo, meus movimentos, as minhas transformações. Eu atinjo algum objetivo, eu tenho que aprender a desfrutar desse objetivo e não abandoná-lo. Não trocar por outro. Somar. Agora eu vou manter isso aqui e vou criar um outro desafio. Isso é movimento. E a gente vai somando na vida. Então, eu, ao contrário da Bruna, que está começando, está somando aí uma vida maravilhosa de pessoas ao redor dela e, ao mesmo tempo, somando experiências na carreira, né? Então, eu já estou um pouco mais na frente, porque eu já somei várias experiências e acho que, num certo sentido, nós duas estamos no mesmo nível, ou seja, estamos atualizadas. Nós falamos a mesma linguagem em momentos de vida tão diferentes de cada uma, né? Isso é movimento, a vida é movimento. Então, para que a gente possa vencer medos, a gente tem que, antes de tudo, entender que eu não posso parar, porque quem para está morto, né? Então, buscar, e se não consegue, busca ajuda. Busca ajuda de parcerias, busca ajuda profissional, né? Enfim, é isso que eu tenho. Se tu não me dá um basta, não, eu excelente, continuo falando. A gente passaria aqui horas escutando você falar. Excelente conteúdo, né, Bruna? Ótimo! Você falando muito bom. Eu me entusiasmo. Não, é ótimo. Isso, entusiasmo. A gente precisa disso sempre. Né? Só gostaria que vocês dissessem como é que a gente encontra vocês. Sheila, como é que a pessoa pode te encontrar lá? Um contato, um e-mail? Como que eu faço? Pode dizer qual o seu e-mail? O meu e-mail é sheilaborowski@gmail.com. E tem também um site, Falando em Filhos. Isso. falandoemfilhos.com. Ótimo. E você, Bruna, como é que a gente sabe das tuas dicas? Eu dou várias dicas para mães e para mulheres também. E isso, teu Instagram? No meu Instagram, Bruna_Aguiar Oficial. Ótimo. Muito bom. Isso aí. Mulheres, muito obrigada. Excelente conteúdo. Sou muito grata por tê-las aqui. São inspiradoras, com certeza, e protagonistas de suas vidas. Obrigada. Obrigada. E para vocês que escutaram aí, que também nos assistiram, siga a página do Projeto Mulher Protagonista, também nas redes sociais, também para saber um pouco mais do nosso projeto, www.projetomulherprotagonista.com.br. E não esqueçam, protagonizar é transformar vidas. E ideias são somente ideias, se não tivermos ação para realizá-las. Então, até o próximo programa. Até mais.